Um bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Joia, que bom. Quero agradecer o convite de estar aqui, a Ananda, por confiar. E confesso para vocês que é a primeira vez que eu venho aqui, mas me senti muito bem, muito em casa. Queria agradecer a todos pela escola sabatina, que foi muito boa. Foi muito top mesmo, excelente. Vejam os rostos conhecidos, Tiago, Barros e alguns outros. O título desse sermão de hoje tem como Alegria na Terra e Maior Alegria no Céu. Eu quero orar antes de começar e convido a você aqui, você de casa, a fechar os olhos. Senhor, estamos aqui, ó Pai, em condição de filhos teus, Senhor. Queremos, ó Pai, fazer o correto diante dos teus olhos, ó Pai. Queremos, ó Pai, fazer a diferença neste mundo, Senhor. Queremos ser a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos a luz do Espírito Santo em nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide dos nossos familiares e dos nossos amigos. Também perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Tudo na história, nessa vida, tem um começo. E eu quero começar do começo com vocês. Tem desbravador aqui bom de Bíblia? Sim ou não? Sim. Sim? Ok. Quem se encarrega de abrir a Bíblia em Gênesis 1, versículo 26. Alguém pode ler para mim? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém. Como disse o começo do versículo, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui, só nessa frase, a gente já tem muitas respostas para algumas perguntas. Por exemplo, quem eu sou? Você é um ser criado por Deus. Você é uma criatura de Deus. E para que eu fui criado? O texto diz: a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O seu dever como criatura é ser a imagem e semelhança de Deus. Um exemplo, se alguém chegasse lá no Éden, algum viajante de um outro mundo, alguma coisa, e quisesse ver Deus, o que ele acharia lá que mostrasse Deus para ele? O homem, Adão e Eva, foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos seres criados, somos a imagem e semelhança de Deus. Temos um propósito e um objetivo, que é expressar a imagem de Deus. Eu me deparo com algumas frases que diz assim: quando você vier para a igreja, não olhe para as pessoas, mas sim para Jesus. Quero te dizer que isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. E a gente tem que parar com isso, porque se você chegar num lugar, numa igreja, que você não vê Jesus nas pessoas, aquilo não é uma igreja, aquilo tem algum problema, porque você foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Então essa pergunta, essa afirmação, não é bíblica, não é verdadeira, porque você tem que demonstrar Deus para as pessoas. Um exemplo: abre sua Bíblia em João 8, versículo 12. Algum desbravador bom de Bíblia aí. E o outro abra em Mateus 5, 14. Alguém achou já? 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Amém. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Como ela leu, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse isso. Alguém achou Mateus 5,14? Pode ler para mim? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Olha para você ver, o mesmo Jesus que em Mateus 8,12 disse: eu sou a luz do mundo, lá em Mateus 5,14 disse: vocês são a luz do mundo. Então, confirma para a gente a imagem e semelhança de Deus que devemos ser. E em Atos 9, versículo 10,
quero ler para vocês, começando a falar em Atos 8. Atos 8 fala que houve perseguição na igreja, naquela igreja apostólica. E Atos 8:3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, o perseguidor dos cristãos, lá em Atos 8, era Saulo. Agora, em Atos 9, versículo 10, quando ele se encontra com Jesus, começar do versículo 4, Atos 9, 4 diz: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o Saulo que perseguiu os cristãos, em versículo 8, Jesus fala com ele: por que você está me perseguindo? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Nós temos que mostrar para as pessoas o quão transformador é o amor de Jesus nas nossas vidas. E a gente se depara com um problema que desde o Éden vem destruindo a imagem e semelhança de Deus, que é o pecado. Só que o pecado já foi derrotado. A gente não tem que se preocupar com isso, nem tentar vencê-lo, nem tentar guerra contra ele. Porque se há uma guerra espiritual, as armas são espirituais. E se Cristo tomou o seu lugar nessa guerra, você não tem que lutar, você tem que crer. Você tem que confiar em Jesus, entregar em Jesus. E eu costumo dizer que, como um jogo de futebol, a gente não sabe o placar final, mas essa guerra, Deus já deu o vencedor, Deus já deu quem ganhou e fala para você escolher o lado. Então, qualquer pessoa que possa pensar muito pouco, já vai escolher o certo, que é ficar do lado de Jesus. Mas com isso tem as nossas lutas, tem os nossos pesares. O pecado foi derrotado. E nós, como cristãos hoje, o que a gente deve fazer? O que devemos fazer para proceder igual Jesus? Porque a obra de Deus na nossa vida como eu posso dizer, é inconfundível. Você sabe, você vê. A Bíblia mesmo fala: pelos frutos vos conhecereis. Então, a pessoa que vive com Jesus, que crê em Jesus, ela é diferente. As pessoas olham para ela e vê que ela é diferente. E um exemplo que é do autor e a obra, é que a obra fica a cara do autor, não tem como fugir. Vou te fazer uma pergunta, você me fala quem é esse sujeito. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem é esse? Jó. Por que não pode ser Jesus? Se eu falar para você um homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal, no Novo Testamento, quem que você pode me dizer que é? É Jesus. Também a história de José mostra Jesus para a gente. Muitas outras histórias, a de Isaac, subindo o madeiro, com o madeiro nas costas para ser o sacrifício, o fundamento da promessa, o cumprimento da promessa. Foi a mesma coisa que Jesus fez, com o madeiro nas costas, e o cumprimento da promessa de Deus, do Messias. Então, ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, é trazer alegria para a terra, é ser realmente um desbravador, um servo de Deus e amigo de todos, é ser, acima disso, o Filho de Deus, que mostra para as pessoas o amor e a salvação. Estava lendo a Bíblia um tempo atrás, e eu achei um versículo que para mim é o mais triste da Bíblia, e não é Jesus chorou, não é esse. Quero que alguém abra a Bíblia em Mateus 8, versículo 12. Esse para mim machuca o coração quando eu leio esse versículo e quando eu vejo o desdobramento de antes e depois deste versículo. Alguém achou? Mateus 8:12? Alguém pode ler? Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas os súditos do reino serão lançados fora. Aqui na minha Bíblia diz uma tradução um pouco diferente, que eu vou ler para vocês. Mateus 8:12 diz assim, Mateus 8:12, deixa eu achar. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, é os filhos do reino, é os filhos de Deus, aqueles que eram para herdar a vida eterna e a salvação serão lançados fora.
Por quê? Porque muitas vezes não se deparou com a mensagem do Evangelho que a gente tem que levar para eles. E se apoiou numa mensagem barata de um Evangelho que não salva. E muitas dessas pessoas vão ser lançadas fora, as quais o reino foi preparado para elas, muitas vezes pelo nosso silêncio, pela nossa falta de obras semelhantes à de Cristo. Essas pessoas vão ser lançadas fora. E o reino foi feito para elas, tanto quanto para nós. Então, ser a imagem e semelhança de Deus é trazer alegria na terra. E com a alegria na terra é recíproco. Trazendo alegria na terra, sendo a imagem e semelhança de Deus, a alegria vai exalar no céu. Porque quando nós se batizamos, você não ouviu, mas a mesma frase que Deus disse quando Jesus se batizou, falou no seu batismo também. Esse é meu filho amado, igual eu tenho alegria. E ele vai ser a luz do mundo, assim como Jesus foi. Porque, se eu não me engano, em Eclesiastes, não vou lembrar direito, que fala que seguir a lei e os 10 mandamentos é dever de todo o homem. É dever, não é opcional, é dever. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o seu Criador, quem te criou, é que fala o que você faz e o que você não faz. Sabe, a gente busca alegria e felicidade, mas a gente não sabe o nosso propósito. Isso é tão desastroso como dar como eu posso dizer? Levar um mecânico de caminhão para fazer uma cirurgia cerebral. Vai ser tão desastroso quanto isso, você buscar a felicidade sem saber o seu propósito. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Você só vai ser feliz realmente quando você praticar isso na sua vida. Só isso vai trazer felicidade. Aquele vazio no seu coração, que muitas vezes você preenche com qualquer outra coisa, com álcool, com amizades, com farra, com qualquer outra coisa, esse vazio vai voltar cada vez mais forte, porque só Jesus preenche esse vazio no seu coração, porque você foi feito à imagem e semelhança dele, e só o amor dele transborda e vai te trazer felicidade. E a alegria no céu? Como a gente pode levar a alegria no céu? É trazendo alegria na terra, é trazendo alegria para a nossa família, para os nossos amigos. Você, desbravador, que estuda, você que está rodeado de pessoas que não são adventistas, você vai ser a única manifestação de Deus que a pessoa vai poder ver na vida dela. E essa pessoa, no céu, quando for salva, vai chegar junto com Jesus e vai abraçar Jesus e vai falar: mas Jesus, esse abraço eu conheço, é o abraço do meu amigo Tiago, lá da Casa Publicadora. Você acha que é o abraço dele? Não, é o meu abraço nele. É o meu cuidado nele. Jesus, essa voz é do meu amigo desbravador da igreja. Não, não é. É a minha voz te trazendo para perto de mim. Então você precisa se deixar ser usado por Deus. Só assim você vai alcançar maior alegria, tanto no céu como na terra. E uma coisa que eu queria te falar e te lembrar é que você não é um ser terreno vivendo experiências espirituais. Você é um ser espiritual vivendo uma breve experiência terrena. Sempre se lembre disso, porque isso vai mudar tudo na sua vida. Porque não separe vida espiritual de vida conjugal, de trabalho, disso, de aquilo. Você é um ser espiritual, a sua vida inteira vai ser uma vida espiritual. Se você não levar o seu lado espiritual, se você não levar Jesus com você no seu trabalho, no seu futebol, em qualquer lugar, você não vai estar sendo a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos diminuindo e prendendo um Deus infinito numa casa, às vezes até numa igreja, às vezes no nosso coração. A gente está prendendo um Deus de possibilidades infinitas. Quando você vê no livro de Atos o que aqueles homens operaram mediante o poder de Deus, o que aqueles dois, na escola sabatina eu estava prestando bastante atenção sobre os endemoniados. Aqueles homens, eu acho que estavam num estado tão mal que nem nomes eles tinham mais, eram só os endemoniados. Não era o fulano possesso, eram os endemoniados, que as pessoas acorrentavam e estouravam. Mas os primeiros missionários que preparou o caminho para o Senhor pregar. E hoje nós temos tantas ferramentas, tantas bênçãos, tudo só para proclamar a mensagem de Deus, e muitas vezes a gente se cala e diminui um Deus impossível e poderoso. A gente diminui um Deus que faz o impossível através de nós.
Como Gênesis 1:26 diz que somos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia vem discorrendo e provando tudo isso, assim como eu falei sobre a luz do mundo, sobre o sal da terra, e também sobre embaixadores de Cristo. Somos os embaixadores de Deus. O embaixador é um representante, ou seja, você desbravador, você, quem quer que seja que professa ser cristão, aonde você pisa, aonde você está, ali está proclamado o reino de Deus, porque você é um embaixador dele, imagem e semelhança. Você é um herdeiro, e a gente tem que tirar essa ideia da cabeça de ficar lutando pelo céu, porque herdeiros não lutam, herdeiros recebem a herança. Herdeiros crê e esperam e faz a sua parte, e assim vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. Essa é a nossa meta, ir para o céu, mas não sozinho, e trazer um máximo de pessoas conosco, porque essa é a nossa função. Nós fomos criados para isso. E se você hoje sofre, se está difícil ser a imagem e semelhança de Deus na minha escola, na minha vida, com tanta zombaria, com esse mundo do jeito que está, nós sendo taxados de caretas, de sem graças, nós temos um forte argumento para isso. Não que sejamos melhores, mas você vê muitos relatos de pessoas ricas, de pessoas poderosas, de pessoas que às vezes têm o que nós queríamos ter, que é uma coisa terrena, mas a pessoa fala que tem tudo isso, mas ela fala uma coisa que machuca, que fala: eu não sou feliz, eu tenho tudo isso, mas eu não tenho felicidade. Eu conquistei tudo isso, mas meus filhos me abandonaram, minha esposa me abandonou, e eu não tenho felicidade. E um forte argumento nós cristãos, que somos taxados de sem graças, de careta, é falar: eu sou careta sem graça, mas eu sou feliz. E você é feliz? Por quê? Porque essa pessoa se apoia numa coisa que não foi feita para ela. Não foi feito para ela. Riquezas e bens, Jesus fala: a traça e a ferrugem vai corroer. É tesouros no céu, é a alegria no céu de você levar um amigo ao batismo, de você levar um amigo a olhar para você e falar: tal fulano é diferente. O que ele faz para ele ser feliz? Ele tem o dobro de problema que eu, sofre o dobro que eu, mas está com um sorriso, ele é feliz. O que ele tem que eu não tenho? Esse é o nosso argumento poderoso. E assim como o WhatsApp, digamos assim, não é o WhatsApp que dá a mensagem para você, é só um instrumento de você receber a mensagem. Quem mandou foi outra pessoa. Então quem converte, quem faz o trabalho é o Espírito Santo, é Deus. Você apenas está ali para ajudar aquela pessoa, para mostrar o caminho. Mas aí a gente pode pensar: eu sou todo errado, eu não dá, eu não consigo. Mostre como os todos errados fazem para se salvar, para os outros todos errados lá de fora. Nós não temos nada em nós que nos dê mérito, mas eu li um livro, Pecado e Salvação, recomendo muito esse livro, é muito legal. O autor diz que assim como nós temos essa propensão para o pecado, para fazer o que é ruim, para fazer o que é mal, essa luta, Deus tem a propensão de nos amar inteiramente. É por isso que todas as vezes que você peca, que você vai a Deus e pede perdão, é como você nunca tivesse feito nada antes. Os pecados vão lá para o fundo do mar e você começa uma nova vida com Deus. Assim como a mulher adúltera que pecou, que foi uma armação, mas mesmo assim ela concretizou o ato, Jesus fala para ela: eu tampouco vos condeno, vá e não peques mais. Vá, você está perdoada. É a graça que Deus tem para a sua vida. Não peques mais. É o compromisso que você tem de não mais magoar esse Deus e de saber que o pecado machuca o seu Criador muito mais do que você. Porque você que tem um filho e vê a dor do seu filho, dói mais em você do que às vezes nele. Então pensa Deus com a gente. Pensa Deus com aquele endemoniado. O que ele fez? Atravessou o rio só para ir lá livrar aqueles dois do mal. Ainda foi expulso da cidade porque uns porcos morreram. Olha para você ver. Porcos, animais são mais importantes que 2 vidas. E hoje a gente também dá valor para tanta coisa banal e que o vizinho do nosso lado está se perdendo e a gente não dá um bom dia, que às vezes pode mudar o dia dessa pessoa. A alegria no céu é dar alegria na terra para os nossos.
e para todos que se relacionar com a gente. Desbravador que tem um caminho, até que digo mais difícil do que o nosso, por escola, por crescer, decisão de trabalho e namoro e casamento, isso. O segredo é um só, é Deus, é Jesus. Todas as perguntas que você tem, a Bíblia tem uma resposta. Vai de você querer seguir e ser a cara do seu autor, igual Jó, ou ser igual a Absalão, porque a vida de Absalão se tornou igualzinha à vida do autor, que ele deixou reger a vida dele. Quem que era o segundo mais bonito depois do trono? Quem que armou, contendeu, juntou uns com eles, caiu e o seu final foi trágico? Podem me falar, Lúcifer, está convicto, Absalão também fez isso. Então, quem você deixa reger a sua vida e fazer a obra, vai ficar a cara desse autor. Absalão não quis que Deus fizesse a obra na vida dele, só que a obra de Absalão ficou a cara do outro que ele se entregou, que era o inimigo. Então a sua vida vai ser demonstrada a partir dos seus frutos, para ver se você realmente está com Deus, ou se está com você, ou qualquer outra coisa que você não se apoiar, que não seja Deus. Pode até dar certo por um momento, mas você não vai colher frutos para a vida eterna desse jeito. Deus converte, nós somos o exemplo. A gente tem que ter algumas convicções que, quando diz que as portas, preste atenção, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem que está atacando e quem que está se defendendo? Se a porta não vai prevalecer, é que a porta está em ataque, está sob ataque. Quem está atacando é a igreja. Então é nós que temos que, com toda a alegria, com toda a animação, com toda a prudência, fazer o trabalho de Deus. Porque Jesus já falou, olha, você unido comigo, nada vai prevalecer de você. Você, desbravador, que ora, que lê a Bíblia, que estuda, inimigo nenhum fica na tua frente. Porque na frente de você está o anjo do Senhor. E quando diz a Bíblia, o anjo do Senhor é com letra maiúscula, que é Jesus. Então nada vai te impedir, a partir do momento que você começar a seguir o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente para aí querendo os nossos planos, mas termina o versículo assim: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Gênesis 1:26, ser a imagem e semelhança de Deus. E nada do plano de Deus mudou. Hoje em dia é a mesma coisa. E hoje em dia precisamos ser mais a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Meu apelo para você, nessa manhã, para você de casa, para você desbravador, é: não desista e não se esqueça. Aquele que sabe o que é certo e não faz, nisso peca. Se você quiser confirmar isso, Tiago 4,17 diz que aquele que sabe o que é certo, sabe que tem que fazer aquilo e não faz, nisso está pecando. Eu ouvi uma citação que diz assim: eu descobri por que o passarinho canta na gaiola. Eu fiquei curioso para ver por que o passarinho canta na gaiola. Esse coitadinho está preso, né? Aí a resposta foi porque ele não deixou de ser pássaro. Porque ele não se nega a ser pássaro, por isso que ele canta na gaiola. Você, feito à imagem e semelhança de Deus, independente do que o pecado fez com o mundo, independente do que o pecado fez com a sua família, fez com você, não se negue a ser a imagem e semelhança de Deus, porque você vai ser uma bênção para as pessoas, você vai ser uma bênção para todos que estiverem ao seu redor. Se está difícil, se o inimigo está batendo de frente com você, se você está quase ficando maluco, agradeça a Deus por isso, porque isso é um forte indício de que vocês não estão andando no mesmo caminho, vocês estão andando em caminho contrário, para um bater de frente com o outro. E no final do Sermão do Monte, daquela primeira parte, fala: regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Nós também queremos o céu igual Moisés, igual Daniel, mas ninguém quer passar o que eles passaram, né? Ninguém quer a caminhada, a gente só quer a recompensa. Então, o que eu digo para você: não deixe de brilhar por Cristo, porque, como o Tiago leu na lição, vale a pena testemunhar de Deus, porque o poder não vem da gente, o poder vem do alto.
E vamos encerrar com o hino 219, Sempre Alegre, que é o dever do bom cristão. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão, sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por este dia, por este sábado, Pai, onde podemos, Senhor, nos conectar mais intimamente a Ti, ó Pai, e também comemorar, Senhor, o relacionamento que tivemos contigo durante a semana, ó Pai. Queremos também agradecer, Senhor, porque foram inúmeras formas, ó Pai, que o inimigo e o mal tentou nos derrubar, Senhor, mas invisivelmente o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, para lhe agradecer e render glórias a Ti, Senhor. Pai, pedimos que cuide, Pai, de nós. E assim como Jesus disse que não nos dê mais fé, e sim uma fé mais profunda, Pai. Porque tudo, Senhor, que o Senhor nos dá em nossas mãos, o Senhor se alegra que devolvemos a Ti, ó Pai. Assim como o dom de cantar, ó Pai, o Senhor se alegra quando louvamos a Ti. Também a fé, Senhor, que o Senhor imputou a Abraão, devolvida a Ti, foi o que Te agradou, Pai. Então queremos, Senhor, pedir, ó Pai, que todos os dons, todos os talentos que o Senhor nos deu, ó Pai, sejam usados diretamente para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Só assim vamos achar felicidade em abundância, Senhor. Pai, cuida de cada desbravador, Pai. Cuida de cada um, Senhor, que está fazendo a Tua obra, Pai. Cuida de cada um que está enfermo, que está cativo, que o mal está prendendo, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor leve libertação, Senhor, através de nós, para essas pessoas, ó Pai. Pedimos, ó Pai, a Tua luz para que possamos brilhar, Pai. E que o Teu nome seja louvado através disso, Senhor. Cuida, Pai, desta igreja, cuida destes membros, que continue sempre, ó Pai, essa grande família de união e de louvor ao Teu nome, Pai. Tudo isso eu lhe peço, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.